Vamos direto ao tema, então, o tema que movimenta esta tarde na internet e também nas redes sociais. Jair Bolsonaro afirmou em entrevistas reafirmou em algumas entrevistas a possibilidade de indicar o juiz Sérgio Moro para uma cadeira no seu futuro Ministério da Justiça ou futuramente numa eventual cadeira também no Supremo Tribunal Federal, caso, aí é importante frisar que algum atual ministro, precisaria se aposentar. Mas vamos de cara ao primeiro ponto, Vera Magalhães. O Sérgio Moro soltou uma nota agora à tarde, dizendo que, olha, se confirmada o convite, será alvo de reflexão, será alvo de discussão. O que você achou da resposta de Sérgio Moro? Como diria você, Silvio Navarro, ai. Acho complicado, acho bastante complicado, porque eu acho que um juiz como o Sérgio Moro, que tem nas suas mãos a principal operação de combate à corrupção do país, ele é o coordenador da Lava Jato no seu berço, que é Curitiba, e também tem em torno de si a mitologia que se formou em torno do Sérgio Moro, quase comparável, quiçá maior, que é aquela que existe em relação ao próprio Jair Bolsonaro, presidente da República eleito, não pode soltar uma nota dando margem a esse tipo de especulação. Ele tende a guardar em silêncio esse tipo de convite, se vier, e caso venha, aí ele tende a dizer sim ou não, pura e simplesmente. Em dizendo sim, ele tende a se afastar imediatamente dos casos que ele toca na Lava Jato. Em dizendo não, ele segue, toca o barco e permanece com aquela que tem sido a sua postura, dizer que não é político, que jamais vai se candidatar a um cargo político, etc, que foi o que ele fez quando surgiram as especulações de que ele podia ser, inclusive, candidato à presidência da República. Ao dizer, quando vier o convite, eu vou analisar, ele está praticamente dizendo sim, né? Porque ele está dando uma margem ampla para que o Jair Bolsonaro concretize esse convite. E hoje o presidente do PSL, Gustavo Bebiano, disse que o Bolsonaro vai telefonar para ele em algum momento. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, são convites de natureza bastante diversa, os dois que estão na mesa aí, para o Sérgio Moro analisar. Um deles é para ser subordinado ao Jair Bolsonaro, ministro de um governo que se elegeu, sobretudo, tendo como marca o antipetismo. Uma das razões principais da eleição do Jair Bolsonaro foi dele ter personificado o combate ao PT, a aversão ao PT. O Sérgio Moro é o juiz que ajudou de alguma maneira a desvendar o Petrolão, que condenou vários acusados no Petrolão, vários petistas, inclusive o Lula, que é o antípoda do Jair Bolsonaro. Ao flertar com essa possibilidade de assumir um posto no governo Jair Bolsonaro, ele dá margem a que siga a narrativa petista de que todo o combate feito pela Lava Jato teve motivações políticas. Isso não é bom para toda a operação. Com isso, ele coloca em xeque uma parte da operação exitosa, meritória, grande conquista, um acervo da população brasileira, que é a Lava Jato. O convite para o Supremo, esse eu acho que é de outra natureza. É um convite que todo operador do direito, todo juiz almeja. Você ser membro da mais alta corte de justiça do país. Esse convite se dá por meio de indicação do presidente da República. Essa é a maneira que a Constituição determina para que você chegue ao posto máximo da carreira de um juiz. Portanto, esse eu acho que é o sonho de todo e qualquer juiz, não há que se ter hipocrisia quanto a isso, e seria muito bom ter alguém da qualidade técnica e também da correção do Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal. Então, ao misturar as duas coisas no mesmo balaio, eu acho que ele também erra. São coisas diferentes e são coisas de naturezas bastante distintas. E, por fim, tem o lado do Jair Bolsonaro. Ao indicar alguém com o peso e o tamanho do Sérgio Moro, ele está indicando alguém que é passível de ser demitido num futuro, por exemplo, no caso de divergência entre o presidente e o seu ministro da Justiça, como houve já entre dezenas de ministros da Justiça de presidentes anteriores, não é alguém grande demais
para um posto em que a pessoa tem de ser demissível, como bem escreveu o Marcelo de Moraes hoje no BR18, na linha do que eu iria escrever, e ele publicou antes de mim. Então, são algumas questões para a gente avaliar aqui.